Olá, neste vídeo falarei um pouco sobre a vanguarda europeia. A vanguarda europeia foi um movimento artístico e literário que revolucionou as artes no mundo, isso no final do século XIX e início do século XX, e influenciou a criação das Semanas de Arte Moderna no Brasil, e também os modernistas, os autores modernistas e o próprio modernismo nacional. O termo vanguarda vem da expressão francesa avant-garde, que simboliza toda a arte que está à frente do seu tempo. Então, toda a arte moderna, no final do século XIX e início do século XX, toda a arte que estava à frente do seu tempo era tida como arte de vanguarda. Dentre as vanguardas, veremos hoje o futurismo. O futurismo ocorreu de início em 1909, a partir do seu primeiro manifesto, assinado por Filippo Tommaso Marinetti. O manifesto é uma declaração trazida a público para fins diversos. O manifesto é um gênero textual dissertativo de cunho político, cultural ou social que visava expressar um ponto de vista de um ou mais autores para um grande público. Esse texto tinha título, tinha corpo do texto e a assinatura. Nesse manifesto de 1909, assinado por Filippo Tommaso Marinetti, seu principal representante, trazia como pontos fundamentais a exaltação da vida moderna, da máquina, da eletricidade, do automóvel, da velocidade e uma inevitável ruptura com os modelos do passado. Então, o principal ponto do futurismo era justamente essa ruptura com os modelos do passado para trazer algo novo. Era a ruptura com a arte acadêmica tradicional para uma arte mais moderna. Aqui eu trouxe um GIF. Esse GIF ele é contemporâneo, é um GIF, uma arte gráfica mais moderna, mas que simboliza muito o que os futuristas queriam passar, a mensagem que os futuristas queriam passar no final do século XIX e início do século XX, uma arte que indicasse movimento. Essa arte ocorreu tanto nas artes visuais quanto na literatura. Nas artes visuais, temos aqui como exemplo a obra chamada O Dinamismo de um Automóvel, de 1913, de Luigi Russolo. Essa pintura retrata um automóvel em movimento. Os principais artistas desse movimento futurista foram Umberto Boccioni, Carlos Carrà, Luigi Russolo e Giacomo Balla. No Brasil, houve adesão desse movimento por Oswald de Andrade, que foi um dos que seguiu a tendência futurista. Muitos modernistas não seguiram essa tendência devido a questões políticas relacionadas ao idealizador do futurismo europeu, que era Filippo Tommaso Marinetti. Alguns tiveram verdadeira aversão ao futurismo, mas Oswald de Andrade foi um dos que ainda seguiu essa tendência futurista. Não seguiu o autor Filippo Tommaso Marinetti, mas as características da tendência futurista, como ele bem disse, sim. Quanto à arte, mais uma vez voltando a falar, o futurismo foi um movimento que exaltou uma ideologia calcada no progresso, na tecnologia, na industrialização e dinamicidade. Dinamicidade vem de dinâmico, de movimento. Era o que a pintura e a arte futurista queria representar. Como o próprio nome diz, dinamismo de automóvel, você não vê o automóvel, você não percebe o automóvel, mas você percebe as cores, você percebe que a tela indica movimento. É como se o automóvel tivesse, como se o artista tivesse pintado o automóvel em alta velocidade, trazendo a nossa realidade como um filme de ficção, uma bala, por exemplo, o filme Matrix, em câmera lenta, aquele mesmo formato. O artista tentava trazer para a tela movimento e modernidade também, quebrando com padrões antigos, acadêmicos, e trazendo algo novo
moderno de vanguarda. Então as telas eram cheias de dinamicidade, elas eram dinâmicas, indicavam movimento. Na escultura, além das artes visuais na escultura, como exemplo, temos aqui abaixo a escultura Formas Únicas de Continuidade no Espaço, de 1913, de Umberto Bottioni. A peça, feita de gesso, se encontra exposta no Museu de Arte Contemporânea da USP, na cidade de São Paulo. Já as 5 versões posteriores, feitas de bronze, se encontram espalhadas por várias partes do mundo. Esta obra que veremos agora, ela descreve um corpo no tempo e no espaço, que parece caminhar para frente, enquanto seu corpo é puxado para trás. Bottioni esculpiu algo inigualável, como se lutasse contra algo invisível que o empurrava. Esse sujeito transmite em simultâneo as sensações de força e leveza. Essa é uma das obras mais famosas também do futurismo, de Umberto Bottioni. Percebam que a obra ela é uma obra inerte, parada, é uma escultura, mas que ela simboliza movimento. Dá para perceber um tronco, pernas, e como se a obra tentasse forçar no tempo e no espaço, como se estivesse sob o vento, indicando força e ao mesmo tempo leveza. Então essa era a temática futurista: exaltação da vida moderna, da máquina, da eletricidade, do automóvel, da velocidade e de algo que era dinâmico, da dinamicidade, tudo que era que indicava dinâmico, moderno, movimento. Além das artes visuais, da escultura, também o futurismo ocorreu na literatura. Na literatura futurista, havia a proposta da destruição da sintaxe. A sintaxe, que estuda as palavras enquanto elementos em uma frase, suas concordâncias, a sua subordinação. A literatura futurista propunha destruir a sintaxe e propunha também, em seus textos, usar símbolos matemáticos e musicais, e também propunha menosprezar o adjetivo, o uso do advérbio e o uso da pontuação. Como exemplo de texto futurista, aqui temos um fragmento de um texto do autor Álvaro de Campos, o heterônimo de Fernando Pessoa, o autor de fato. O texto se chama Ode Triunfal. Percebam a temática futurista na literatura. Acompanhe a leitura. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Ó rodas, ó engrenagens, RRRR eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria, tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Então percebam que nesse trecho do texto Ode Triunfal de Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, há toda a temática lá do manifesto de 1909 do próprio Filippo Tommaso Marinetti, a questão da máquina, da exaltação da máquina, da eletricidade, de tudo que era contemporâneo, de tudo que era moderno, porque os futuristas eles eram totalmente afetados pelo progresso. O progresso afetava os futuristas, por isso eles exaltavam, tanto na arte visual, quanto na escultura, quanto na literatura. Abaixo temos um trecho do Manifesto Técnico da Pintura Futurista, de abril de 1910.
Tudo se movimenta, tudo corre, tudo gira rapidamente. Uma figura nunca é estacionária diante de nós, mas aparece e desaparece incessantemente. Queremos reentrar na vida, que a ciência de hoje negue seu passado. Isso corresponde às necessidades materiais do nosso tempo. Do mesmo modo, a arte, negando seu passado, deve corresponder às necessidades intelectuais do nosso tempo. Então, essa arte negando o passado é justamente a ruptura com os modelos do passado, a ruptura com a arte acadêmica e a busca para trazer algo novo, algo moderno. Então, esses são os pontos futuristas. Por fim, temos aqui uma outra imagem. Percebam que já há alguma diferença. Aqui não indica a exaltação da máquina, da modernidade, movimento, velocidade, automóvel. Aqui se trata da próxima vanguarda, do próximo vídeo. A vanguarda será o expressionismo. Acessem. Até a próxima.